Continuando o nosso tema do estudo da noção de sociedade política e, portanto, também do direito ao longo da história, eu gostaria de considerar também o pensamento de Tomás de Aquino. A meu modo de ver, Santo Tomás de Aquino, a grande originalidade dele é uma originalidade de síntese. Ele sintetiza, por assim dizer, diversos elementos, coloca em diálogo e inclusive apresenta esses elementos de uma maneira muito, talvez até melhor, mais clara, com mais força do que estava talvez no autor inicial daquele pensamento, né? Santo Tomás de Aquino, seu método de estudo é precisamente este, né? Ele apresenta uma grande síntese do pensamento passado, né? Ele, em certo sentido, ele saúda todos os grandes pensadores antigos e apresenta de uma forma muito lúcida essa síntese da tradição ocidental. Né? Quando nós fazemos uma busca no pensamento de Santo Tomás de Aquino, e tem alguns instrumentos, por exemplo, pela internet nós podemos acessar o Index Thomisticus e se nós fazemos ali uma busca dos nomes dos autores que comparecem em Santo Tomás de Aquino, veremos a importância, por exemplo, depois da Sagrada Escritura, obviamente, que tem quase infinitas citações diretas da Bíblia, aparece Santo Agostinho em segundo lugar, se não me falha a memória, com mais de 13.000 citações diretas nas obras de Tomás de Aquino. Em terceiro lugar, ficam os padres da igreja. Se a gente coloca num bloco só os padres da igreja, vão sobressair, por exemplo, citações do pseudo Dionísio Areopagita, de São João Damasceno, sobretudo no livro A Fé Ortodoxa, de Gregório Magno, de Boécio, muito citado também. E somente a partir do quarto lugar nós vemos autor como Aristóteles, por exemplo. Aristóteles me parece que são cerca de 9.000 citações diretas de Aristóteles na obra de Santo Tomás. Também é bastante expressivo o pensamento árabe e judaico. Avicena, sobretudo, depois Maimônides, Avicebron, dos pensamentos árabes. Santo Tomás de Aquino, antes de ele entrar na ordem dominicana, ele estudou na Universidade de Nápoles. Depois ele vai voltar como professor na Universidade de Nápoles, né? Mas a Universidade de Nápoles é interessante, ela foi fundada não já pela igreja, mas pelo rei de Nápoles, né? Então, por assim dizer, entre aspas, uma universidade civil. Né? As universidades estavam surgindo, as primeiras, todas elas, né? A de Paris, Bolonha, Salamanca na Espanha, Oxford na Inglaterra, todas elas surgem no seio da igreja. A de Nápoles surge por iniciativa do rei de Nápoles, né? Mas é claro que a maioria ali dos professores eram clérigos, eram religiosos, né? Santo Tomás de Aquino, quando ele estuda na Universidade de Nápoles, ele vai entrar em contato com a filosofia árabe. Em Nápoles ali se estudava, se aprofundava muito a filosofia árabe. E tem também muita influência desse pensamento de Santo Tomás de Aquino. Depois, outros autores medievais, os grandes mestres da Abadia de São Vítor, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor. Nós vemos também que tem pensamento de outros autores como Santo Anselmo, de Aosta, né? Temos ali a influência, por exemplo, São Bernardo de Claraval. Alguns textos que eram compilações explicativas das escrituras, como o famoso livro da Glosa, por exemplo, o decreto de Graciano no tocante ao direito, enfim. E também outros filósofos, por exemplo, Platão,
O mesmo Cícero é citado muitas vezes nas obras de Tomás de Aquino. Enfim, nós vemos que a formação do pensamento de Santo Tomás, ele vai beber de diversas fontes, sendo que a principal é a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, Santo Agostinho como sendo o mestre dos doutores medievais, e depois é um pensamento bastante ancorado na tradição patrística. Para que os senhores tenham uma ideia, Santo Tomás de Aquino, ele escreve um livro, na verdade ele reúne um livro de citações patrísticas, explicando trecho por trecho dos 4 evangelhos, ou seja, são os 4 evangelhos explicados pelos padres da igreja, né? Então, Santo Tomás de Aquino, no livro intitulado Catena Áurea, ele o que faz é colocar o versículo ou trecho do evangelho e depois as suas leituras patrísticas, ele cita os padres explicando aquele trecho. É bem interessante e também bastante útil para a catequese, para a pregação, para as homilias, o uso da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, né? Porque na verdade é uma leitura patrística. Portanto, Santo Tomás de Aquino, o que eu quero dizer com isso, é que ele vai beber dessa tradição da cultura teológica, espiritual, filosófica do Ocidente, aberto também à contribuição da cultura árabe, por exemplo, sobretudo de Avicena. Ele vai se opor muitas vezes ao pensamento de Averroes. Averroes era um árabe, também em atividade na Península Ibérica, que era uma espécie de racionalismo árabe, né? Uma espécie de racionalismo. Santo Tomás de Aquino vai combater as teses averroístas que circulavam na Universidade de Paris, sobretudo na Faculdade de Artes, né? A Universidade Antiga, ela tinha 2 faculdades principais. A Faculdade de Artes, que era uma espécie de propedêutico para a Faculdade de Sagrada Doutrina, que hoje nós chamamos Faculdade de Teologia, né? Mas a Sagrada Doutrina era também uma faculdade filosófica, se estudava a filosofia. E na Faculdade de Artes se estudavam as artes liberais, né? Sobretudo o Trivium. E depois, na Faculdade de Sagrada Doutrina, se fazia um aprofundamento da Palavra de Deus, mas apoiado no pensamento cultural, filosófico de todos os tempos, né? Santo Tomás de Aquino, então, ele, primeiramente, quando ele era criança, ele é entregue por seu pai à idade de 5, 6 anos de idade para ser educado pelos monges beneditinos, né, na abadia de Monte Cassino. O intuito do pai é que ele também fizesse carreira eclesiástica e se convertesse depois em abade em Monte Cassino, que era o centro, por assim dizer, das abadias beneditinas, né? Monte Cassino às vezes é comparada como uma nova Acrópolis, né? Uma nova Atenas, o lugar ali de irradiação da cultura na Idade Média, né? Mas acontece que por volta dos, se não me falha a memória, por volta ali dos 11 anos de idade, 12 anos de idade, Santo Tomás de Aquino abandona então Monte Cassino, volta à convivência familiar e depois, mais tarde, a partir dos 14 anos de idade, ele frequenta então a Universidade de Nápoles, onde ele entra em contato com a filosofia árabe, né? Mais tarde, depois, quando ele decide entrar na ordem dominicana, contrariando a própria família, né? Porque os dominicanos é uma ordem mendicante. A família queria que Santo Tomás fizesse carreira eclesiástica. E ele opta por essa pobreza extrema da ordem dominicana. Ele segue algumas palestras, primeiramente ali mesmo na Universidade de Nápoles,
dos dominicanos que ensinavam ali, e depois ele empreende uma viagem quando ele entra na ordem dominicana a Paris, depois ele vai para Colônia. Colônia, ele conhece Santo Alberto Magno e fica ali um tempo como discípulo de Santo Alberto, lembrando que Santo Alberto tinha um conhecimento enciclopédico. Ele escreve de tudo, de botânica, de astronomia, de gramática, de teologia, sobre os sacramentos, sobre filosofia, faz também a obra de historiador. Enfim, Santo Alberto Magno buscava ocupar-se de todas as ciências da época. Era um conhecimento vastíssimo. Por isso lhe deram o título de Magno, né? Santo Alberto Magno, que foi o mestre de Santo Tomás de Aquino. Voltando a Paris, então, Santo Tomás de Aquino obtém a titulação para lecionar como professor de Sagrada Doutrina. Então, ele empreende ali o seu trabalho na docência. Todo o ministério de Santo Tomás de Aquino vai ser, então, baseado no ensino da Sagrada Doutrina. A sala de aula vai ser ali o seu lugar de evangelização, né? E durante toda a sua vida ele ensina em Paris, depois ele vem para Roma, onde ele funda um estúdio, né, um studion, uma espécie de pequeno colégio para a formação dos próprios dominicanos em Roma. Ainda hoje, né, os dominicanos moram ali ao lado da igreja de Santa Sabina, em Roma, onde Santo Tomás de Aquino tinha fundado esse centro de estudos aí dominicanos. Depois ele volta a Nápoles como professor, depois tem uma segunda estadia em Paris, depois finalmente até uma terceira estadia em Paris. De Santo Tomás de Aquino, eu gostaria de destacar dele, sobretudo, dois aspectos. Primeiro, uma grande harmonia de fé e razão. Em Santo Tomás de Aquino nós encontramos um esforço bastante bem alcançado de harmonia entre fé e razão. Santo Tomás de Aquino ele é colocado nesse período da escolástica de ouro, onde vão tentar levar ao extremo aquelas ferramentas intelectuais iniciadas, por exemplo, por Santo Anselmo de Aosta, né? Santo Anselmo é considerado o primeiro escolástico. Na obra de Santo Anselmo, Por que Deus homem, né? Por que Deus se fez homem, ele já no prólogo, ele diz que nessa obra, ele deixando de lado a fé e deixando de lado Cristo, ele quer demonstrar com a razão que o homem não se salva sem Cristo. Interessante, olha só. Na obra Cur Deus Homo, Porque Deus é Homem, de Santo Anselmo de Aosta, ele vai justamente se interrogar assim, ou seja, ele vai tentar demonstrar, ele vai tentar levar ao extremo as ferramentas intelectuais no tocante ao tema da salvação, da redenção, deixando de lado a fé, deixando de lado a existência de Cristo, para demonstrar que o homem não se salva sem Cristo. Ou seja, ele tenta, é claro que depois Santo Anselmo ali, na argumentação, ele vai citar muito a Escritura, vai se apoiar também em argumentos de fé, argumentos de autoridade, né, dos santos doutores, mas o propósito de Santo Anselmo é um propósito muito escolástico, de dar à razão todo o peso que ela merece, mas sempre aberto à fé, né? Ou seja, apoiado na fé da igreja, né? Sem distanciar-se sequer 1 milímetro da fé da igreja. Né? Santo Tomás de Aquino vai alcançar uma síntese, eu diria assim, inigualável na história da igreja, entre a razão filosófica, sobretudo apoiado agora em Aristóteles, mas mantendo firme os princípios da fé cristã. Né? Então, eu acho que Santo Tomás de Aquino, esse é um primeiro aspecto que deve ser sempre valorizado no pensamento de Santo Tomás. Essa harmonia de fé e razão.
Obviamente, como todo autor antigo, tem elementos talvez mais secundários, cosmológicos, científicos, que são obsoletos, né? Mas isso não infere em nada a grandeza do seu pensamento, né? Depois, outro elemento importante de Santo Tomás de Aquino é que o seu pensamento é, por assim dizer, uma herança dos grandes pensadores do passado. Eu, assim, quando dou aula de história da filosofia medieval e abordamos o tema de Santo Tomás de Aquino, eu digo, na verdade, quem lê Santo Tomás de Aquino não está lendo Santo Tomás. Está lendo Agostinho, está lendo o Pseudo Dionísio Areopagita, está lendo Avicena, está lendo Boécio, está lendo Gregório Magno, está lendo Platão, né? Porque, em certo sentido, quando a gente aprofunda no pensamento de Tomás, os temas assim originários do tomismo de Tomás de Aquino, a maioria deles provém já de autores do passado. Por exemplo, alguns dizem, né? Você não é tomista se você não entende a distinção real de ser e essência, que é um dos temas importantes do pensamento de Tomás de Aquino. Existe nas criaturas uma distinção entre ser e a essência, né? Uma coisa é e outra coisa é ser, não sei, casa, ser árvore, ter a essência de casa, ter a essência de árvore. Santo Tomás distingue entre ser e essência. Mas quando a gente estuda as fontes do pensamento de Tomás, a gente nota que a distinção de ser e essência já está em Boécio, autor do século VI. Está em Avicena, autor árabe, a distinção de ser e essência. Só em Deus coincide que o ser de Deus é a sua essência. Deus é o ser, né? As outras coisas não são o ser. Estão limitadas por alguma essência. A essência humana, a essência de anjo, a essência de pássaro, né, que limita o ser, né? Então, por exemplo, Tomás de Aquino, ele rende um tributo a todos os grandes pensadores do passado. Então, eu muitas vezes gosto de afirmar que ler Tomás de Aquino é o caminho mais rápido para ler tudo que tem antes dele. Né? Quem vai a Tomás de Aquino, ele já apresenta uma síntese muito bem estruturada, muito lógica, muito racional do que pensaram outros autores, né? E quando às vezes eu escuto críticas ao pensamento de Tomás de Aquino, eu digo, pois esse autor está criticando, na verdade não é Tomás de Aquino, né? Até mesmo as 5 vias de Santo Tomás. A primeira via, baseado em Aristóteles, a segunda via da demonstração da existência de Deus, do contingente, do necessário, está já em Platão, né? A quarta via, que talvez seja aquela um pouquinho mais original, que fala do ser, mas está muito ancorado no pensamento do Pseudo Dionísio Areopagita. Então, Santo Tomás, a grande originalidade dele é uma originalidade de síntese. Então, esses 2 aspectos eu gostaria de destacar no pensamento dele. Harmonia de fé e razão, e depois ele é original, sintetizando grandes autores do passado, né? Dito isso como introdução para entender o pensamento social de Santo Tomás de Aquino, político de Santo Tomás de Aquino, nós temos algumas fontes para aprofundar esse pensamento, alguns textos que vão falar diretamente sobre temas sociais, políticos, em Santo Tomás de Aquino. Uma obra, eu diria, direta, para conhecer o pensamento dele sobre uma ordem jurídica, uma ordem política, um ordenamento social, é o De Regimine Principum, né? Sobre o regime, sobre o governo dos príncipes. Às vezes traduzido também como de reino, sobre o reino, né?
Lembrando que reino, na antiguidade, vem do verbo regere, rex, aquele que rege, aquele que governa. Então, sobre o reino, a melhor tradução seria sobre o governo, porque nem sempre coincide com a monarquia, com o reino propriamente dito, né? O governo dos príncipes. E aqui, príncipe também não significa necessariamente a monarquia, porque princeps, no latim, significa principal. Os principais, ou seja, aqueles que são um ponto de partida, que dão um pontapé inicial em uma ação social, ou seja, os governantes. Então, também o sentido aqui de príncipe é sentido de governantes em geral, né? Ou seja, aqueles que são os principais. Na Suma de Teologia, na primeira parte, nós temos a questão 103 e a questão 104, que vão abordar o tema do governo divino, como Deus governa a criação. É um tema mais teológico, mas é interessante porque lá nós vemos como elementos de política em Santo Tomás de Aquino, né? Deus, ele é o ser, portanto, ele é sumamente sábio, então ele governa estabelecendo os seres nos seus próprios princípios, nos seus próprios fins, né? Numa dessas questões, depois leremos algo de Tomás de Aquino, ele fala que é próprio do governo divino governar de modo participada, fazendo participar da sua plenitude de governo a outros seres, ou seja, Deus governa o mundo também através de outros seres que participam do seu, vamos chamá-lo assim, sistema governativo, né? Deus, em certo sentido, ele partilha do seu poder, da sua autoridade em outros seres, de modo que uns contribuam com a boa ordem dos outros também. Tá? Depois, na primeira parte da segunda parte, aquela parte moral, geral, Santo Tomás de Aquino vai falar sobre a lei, é o Tratado da Lei, um longo tratado, da questão 90 à questão 108. Na segunda parte, toca de cheio o tema jurídico. Segunda parte da segunda parte, a questão 57 até a questão 59, é sobre o tema do direito e da justiça. Então, é uma fonte para entender também o pensamento social e político de Tomás de Aquino. E temos o comentário à Política de Aristóteles, que é uma obra também inacabada, só os livros primeiro, segundo e parte do livro terceiro são de Santo Tomás. O resto foi completado por um discípulo de Tomás de Aquino, né? O mesmo se diga sobre o livro sobre o reino, né? Sobre o governo dos príncipes. Só o começo do livro é de Tomás de Aquino, depois foi completado por um discípulo. Né? Esses são os escritos principais para entender esse tema no pensamento de Tomás de Aquino. Né? Obviamente, Santo Tomás de Aquino vai falar de política, vai falar de lei, de direito, em muitos outros lugares, mas eu considero esse livro aqui principal. Na formação de Santo Tomás de Aquino, ou melhor, eu diria na formação geral dos professores na Idade Média, os professores universitários, eles era praticamente parte da aula, da formação, tanto de alunos como de professores, o livro das sentenças de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, um autor medieval, que ele fez uma compilação de textos patrísticos, de textos canônicos, de textos filosóficos, teológicos, sobre muitos temas. É uma espécie, o livro das sentenças de Pedro Lombardo é uma espécie de suma do saber filosófico, artístico,
teológico, e os alunos e professores medievais, eles se preparavam, a sala de aula vertia sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Então se analisavam as sentenças, se levantavam questões, baseado no livro das sentenças de Pedro Lombardo. O método da universidade medieval de ensino era o método de questões. Então se fazia uma lectio, se fazia uma leitura de algum texto bíblico, patrístico, filosófico, ou se lia esse texto precisamente em Pedro Lombardo, e depois o professor, através de questões, estimulava, incentivava a inteligência dos alunos, o debate, a busca da verdade, a dialética entre os alunos, e depois ele oferecia uma resposta magistral. Depois que os alunos tinham se preparado, aduzindo as suas opiniões sobre aquele determinado tema, o professor oferecia uma resposta magistral e depois respondia aos interrogantes dos alunos. Isso era praticamente o pão de cada dia da universidade medieval. Veja que era um modo muito dialético no sentido antigo de dialética. Professor e aluno dialogavam com os textos antigos, com os autores antigos, uma vez tendo, através da leitura, dialogado com os textos antigos, feito essa dialética, ou seja, esse confronto das opiniões dos antigos sobre um determinado tema, o professor e alunos dialogavam entre si sobre aqueles temas em um embate dialético, às vezes preparado previamente pelos alunos, os alunos se preparavam antes, para esses debates, e depois o professor dava o esclarecimento final sobre aquela questão e solucionava as dúvidas, as objeções apresentadas pelos alunos. Notem que a universidade medieval era verdadeiramente um grande celeiro, do crescimento do pensamento intelectual, porque todos realmente estavam ali envolvidos na busca do saber. Não tinha como um aluno ali estar sentado numa sala de aula medieval de modo passivo, de modo ali somente como ouvinte, indiferente ao que o professor estava ali dizendo. Era uma sala de aula muito viva. O professor, então, ele, baseado nessas questões, ele fazia progredir o pensamento depois de ter conhecido o que os autores antigos tinham pensado, tinham falado, a opinião dos alunos sobre aquele tema, e depois se construía o saber, fazia progredir o saber. A universidade medieval também foi esse invento da Igreja Católica, invenção da Igreja Católica, e ela, no começo, ela tinha um intuito de ser, de fato, uma universidade do saber, ou seja, uma universitas. Ou seja, poderíamos traduzir universidade, universitas, como uma espécie de universalidade do saber através de uma corporação de professores e de alunos. Só que para que os senhores entendam bem o que eu estou querendo dizer. Antes do surgimento das universidades, quando um aluno queria aprender, por exemplo, gramática, ou retórica, ou música, ou geometria, ou filosofia, o aluno tinha que se deslocar, tinha que ir até o professor. Haviam as escolas chamadas escolas monacais, onde normalmente o abade era o professor. Havia escolas chamadas também catedrais, onde havia ali um professor, que às vezes era um clérigo, poderia ser um leigo, às vezes era o próprio bispo, que dava aulas naquela escola que estava anexa a uma catedral. E havia também as escolas palatinas, que eram anexas a um palácio de um rei, de um príncipe.
praticamente ali antes do surgimento da universidade, para eu aprender, eu tinha de ir a alguma dessas escolas. Agora, essa escola era dirigida por um professor. Obviamente, por mais sábio que seja aquele professor, ele não sabe tudo. Então, talvez algum professor vai ser muito esperto em retórica, mas ele sabe pouco de astronomia. Ou aquele professor conhece muito bem a gramática, mas não tem ideia de dialética ou sabe pouco de dialética, né? Na verdade, o homem medieval, ele conhecia, ele tinha um saber bastante vasto, bastante amplo, né? Mas nem todos sabem tudo, né? Então, o conhecimento era muito limitado. Qual foi o intuito da igreja ao reunir em um só lugar os professores e alunos? Foi para colocar em conjunto uma universalidade do saber, né? Uma corporação de professores e de alunos. Então, por exemplo, antes das universidades, se eu queria estudar gramática e eu morava, sei lá, no sul da Itália, às vezes eu tinha que fazer uma viagem para o norte da Itália. Terminei os estudos de gramática, quero aprender retórica, agora tenho que ir para o sul da Alemanha. Depois, quero aprender agora geometria, tenho que me deslocar até a França, ou até a Inglaterra. Era muito complicado aprender e muito custoso, né? Muito custoso aprender, estudar, né? Então, a igreja teve essa ideia de juntar, colocar toda a universalidade do saber, em um só lugar. Professores e alunos tendo ali fácil acesso a todo o conhecimento, né? Muitos dizem, às vezes a igreja escondeu o conhecimento na Idade Média, muito pelo contrário, né? O surgimento das universidades vai justo nesse intuito de colocar o saber ao contato de todos. É claro que poucos sabiam ler, né? A maioria da população era analfabeta, enfim, mas nesse sentido foi um grande passo, né? Então, essas obras aqui vão especificar, sobretudo, o pensamento social de Santo Tomás de Aquino. Embora exista muitas outras obras sobre esse tema, né, espalhados nas obras de Santo Tomás de Aquino sobre esse tema social e político. No livro sobre o governo dos príncipes, olha só, em Tomás de Aquino existe uma harmonia entre o poder temporal e o poder espiritual, ou seja, uma diferenciação, sendo que o poder espiritual tem uma excelência, é mais excelente do que o poder temporal. Mas notem nesse texto que existe uma separação de poderes, né? Uma distinção de poderes. É claro que é uma distinção de poderes que estão em conexão e um se ordena ao outro. O poder temporal está ordenado ao poder espiritual, enquanto que o poder espiritual é mais excelente, né? Então eu leio e depois faço aqui um comentário sobre esse texto. O ministério deste reino, podemos entender deste governo, para que as coisas terrenas pudessem ser distintas das espirituais, foi confiado não aos reis da terra, mas aos sacerdotes, e principalmente ao sumo sacerdote, sucessor de São Pedro, o vigário de Cristo, que é o romano pontífice, né? Então, já na primeira linha, nos chama a atenção aqui que Santo Tomás de Aquino ele vai distinguir entre um poder que é distinto do poder temporal, né? Então, o poder espiritual não foi confiado aos reis. Então, por exemplo, alguns falam, né, da teoria da origem divina dos reis, né?
A Idade Média, dificilmente a gente vai encontrar textos que fale dessa origem divina. Virá depois, mas virá a partir do Renascimento, né? As teorias absolutistas, Jean Bodin, o mesmo Maquiavel, que dá todo o poder ao príncipe, e outros teóricos do absolutismo monárquico, né? Mas, na maioria dos casos, os autores medievais diferenciam o poder temporal, que foi confiado aos governantes, e o poder espiritual, que foi confiado à hierarquia da Igreja, sobretudo ao Papa, a quem todos os reis cristãos devem estar sujeitos, como ao próprio Senhor Jesus Cristo. Pois assim, aqueles que têm o cuidado dos fins intermédios devem estar sujeitos àqueles que têm o cuidado do fim último e ser guiados por seu governo. Aqui, Santo Tomás de Aquino, ele fala isso, ou seja, o poder temporal deve estar direcionado ao poder espiritual, porque, embora os governantes cuidem da ordem social, né, da ordem concreta da política, o ser humano ele não tem uma finalidade meramente humana. A finalidade, o fim último do ser humano, né, a suprema felicidade do homem é a contemplação de Deus, é a visão beatífica, ou seja, um fim sobrenatural, não é natural, né? Então, para Tomás de Aquino, aqueles que cuidam dos fins naturais, chamados aqui de fins intermédios, devem estar apontando sempre para o fim último. Então, quem cuida dos fins naturais da sociedade, ou seja, da organização natural da sociedade, são os governantes. Não é função da igreja estar cuidando dos fins intermédios. É função dos governantes. Agora, quem cuida da busca para que as pessoas alcancem o fim último, ou seja, alcancem o céu, a visão de Deus, aí é competência da igreja, né? Sobretudo aí da hierarquia da igreja, através do ensino, da administração dos sacramentos, né? Então vejam que em Tomás de Aquino existe uma nítida separação entre poder temporal e poder espiritual, mas não é uma oposição, muito pelo contrário. Ambos se necessitam um do outro. E, por exemplo, o poder temporal vai governar tendo em vista que esses cidadãos que eu tenho, esses súditos que estão aqui nessa sociedade, a finalidade última deles não é natural, é sobrenatural, né? Então, é quase, eu diria, é natural, é congênito no sistema político de Tomás de Aquino que haja espaço para a liberdade religiosa, ou seja, para que, digamos assim, a religião se desenvolva sem nenhum tipo de coação, porque o poder temporal reconhece que os seus súditos têm um fim mais excelente, que é a vida eterna, que nós não alcançamos na organização política. Então, interessante esse ponto de Tomás de Aquino, dá o que pensar dessa harmonia entre o poder espiritual e o poder temporal, embora o poder espiritual seja mais excelente, porque manifesta esse aspecto da transcendência do ser humano. Os meus cidadãos, eles transcendem, têm uma alma espiritual e, portanto, eles vão buscar a suprema felicidade em um bem sobrenatural, não é um bem meramente natural. Outro aspecto, então, isso aqui é do Governo dos Príncipes. Na Suma de Teologia, na primeira parte, na questão 103, Santo Tomás de Aquino, em certo sentido, ele vai contra um pensamento absolutista do governo, né?
Porque na questão 103, ele vai afirmar que Deus governa não imediatamente as coisas, mas também por causas segundas. Obviamente, é Deus que governa o cosmos, né? É Ele, porque foi Ele que estabeleceu as leis da criação, as leis do universo. Né? Então, é Deus que governa também através dessas leis de modo imediato, obviamente. Né? Mas Deus, nesse governo, faz com que uns seres colaborem com os outros. Né? Olha só o que ele diz aqui. 2 elementos se devem considerar no governo: o plano de governo, que é a providência mesma, e a execução. Quanto ao plano de governo, Deus governa imediatamente todas as coisas. Olha só que interessante. Né? Então, por exemplo, quem governa, ou seja, quem estabelece as leis do universo, isso é uma espécie de plano de governo, né? Ou seja, a lei eterna. Quem coloca a lei eterna, Santo Tomás vai definir a lei eterna como o plano de governo de Deus existente na sua mente. A lei eterna, que rege o cosmos, é o plano de governo existente na mente de Deus. Portanto, o governo tem que ter um planejamento, né? Tem que ter estratégias governativas. Enquanto ao plano de governo, só Deus governa o cosmos. Só Deus estabelece as leis, né, da criação, através dessa lei eterna. Agora, quanto à execução, né, quanto à execução, Deus governa certos seres mediante outros, através de mediações, intermediários, né, através de colaboradores que participam do poder de Deus, enquanto à execução desse plano. Né? E é interessante, então, Deus, enquanto à execução, vamos dizer assim, o poder executivo de Deus, ele está participado, sobretudo nos seres humanos, obviamente, né? Deus também, através de milagres, pode exercer aí um governo de outros modos, né? Até mesmo ele pode falar através da jumenta de Balaão, né? Bom, mas digamos, mas normalmente o governo de Deus é através de mediações humanas, ou através da mediação angélica também, né? Os anjos, ok. Mas Deus participa ao seu poder executivo, né, as criaturas. Isso daqui já é interessante para mostrar que Santo Tomás vai contra um poder absoluto, né, uma monarquia absoluta. Eu também já escutei alguns autores falando: Santo Tomás era monarquista. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Sim, exatamente. Ou seja, o ser humano, ele colabora no ato criador, no governo divino, e é interessante também que Deus, ele não vai tirar a liberdade humana, né? A organização, que tipo de governo que nós queremos, né? A parte prática, deixa a critério da liberdade humana. Mas a liberdade, a inteligência humana pode investigar as leis da criação e usá-la, inclusive, em favor nosso. É Deus que estabelece esse plano de governação, como diz Santo Tomás de Aquino. Mas, olha só, ele deu a inteligência aos seres humanos que nós podemos até entender como funcionam essas leis do universo, que não fomos nós que estabelecemos, mas usar essas leis do universo a nosso favor para a construção do bem comum. Né? Pensemos, por exemplo, os aviões, né? Uma coisa muito banal. Mas se a gente para pensar, o avião pesa tonelada, né? E ele se mantém no voo
por horas afins. Por exemplo, a gente faz um voo direto do Brasil à Itália, me parece que são 11, 12 horas de viagem. E o avião, com aquele peso imenso, ele se mantém no voo. Por quê? Porque o ser humano é capaz de estudar as leis físicas e entender qual é a propulsão que ele necessita e, através da matemática, da física, né, através do estudo dessas leis, ele consegue, então, fazer com que um objeto tão pesado voe por 12 horas, 11 horas de viagem, até mais, né? Acho que tem voos internacionais, inclusive mais longos, sem problema, né? Então, é Deus que estabelece o planejamento de governo através da lei eterna, né? Que todos os seres obedecem à lei eterna de Deus. Mas para executar essa lei eterna, o ser humano estuda essa lei, entende esta lei e vai governando a criação, como o Senhor da criação também, apoiando-se inclusive no plano de governo divino, né? Através do estudo das leis científicas, né? É muito interessante esse aspecto. Então, é verdade, nós temos participação direta na execução, mas, visto que nós somos seres inteligentes, entendemos o plano de governo, entendemos as leis do cosmos e, inclusive, conseguimos servir-nos dela para governar a criação, né? Então, por exemplo, a gente consegue fazer transposição de rios, conseguimos tecnologia, por exemplo, para fazer florescer um deserto, né? Por exemplo, lá em Israel, eles têm um sistema de irrigação gota a gota que fez florescer partes ali que antes eram desérticas, né? Então, o ser humano consegue entender qual é esse plano de governo dos seres da criação. Às vezes a gente não consegue entender quando a gente olha para nós, né? Porque o ser humano, visto que ele tem liberdade, o ser humano é um mistério, né? A gente ainda não conseguiu desvendar o mistério do coração humano. É um abismo. Mas as coisas físicas, a criação, cada vez mais, através da inteligência, o ser humano está investigando, está descobrindo e consegue colocá-la ao seu serviço, né? Não consegue criar essas leis, não depende dele, né? Mas ele consegue também, em certo sentido, olha, Deus permitiu o ser humano, além de ter participação na execução do governo, permitiu, através da inteligência e da liberdade humana, também participação no plano. Não para criar o plano, mas para entendê-lo bem e usá-lo ao seu favor, né? O ser humano, nesse sentido, ele é uma criatura única, né? E vem aí uma dignidade, implica uma grandeza do ser humano, né? Sófocles, ele tem, acho que é no início, se não me equivoco, da tragédia Antígona, se não me equivoco, ele começa assim, né? Muitas coisas maravilhosas existem no universo, mas nada mais admirável do que o ser humano, né? E é de fato assim, né? Dostoiévski, ele dizia que as lágrimas de uma criança são superiores à ordem do universo, né? E é verdade. Ou seja, as lágrimas de uma criança têm mais significado do que toda a ordem do universo, né? Então, o ser humano, ele é como criatura de Deus. Hoje em dia, né, tem pessoas que colocam, por exemplo, os animais no lugar do homem, veem o ser humano como um vírus no planeta, né? Nós somos um vírus. Claro, o ser humano também é capaz de destruição, né? De morte, etc. Mas se o nosso amor, o nosso interior estivesse ordenado ao bem, à justiça, o ser humano, na verdade, seria um grande bem e deve ser um grande bem para toda a criação, tá? Então, olha só, Deus mesmo participa ao governo em outras criaturas.
E na resposta à objeção, aqui não leio a objeção, mas Santo Tomás se faz uma objeção. Então ele diz assim: quem governa diretamente manifesta mais poder. Quem governa através dos outros manifesta fraqueza, porque precisa de outros para fazer aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Essa é a objeção, né? Dizendo, olha, se Deus partilhasse da sua autoridade governativa, significaria que ele é fraco, porque ele precisa de outros para cumprir a sua vontade. Então é melhor que Deus governe tudo diretamente, né? Tanto enquanto ao plano de governo, quanto à execução do plano. E Santo Tomás vai dizer que não, na resposta à objeção. Não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de grandeza e de força quando o governante participa a sua autoridade nos seus súditos, né? Partilha a sua autoridade. Olha só o que diz Santo Tomás. Não só por imperfeição é que um rei terreno tem executores do seu governo, mas ainda por dignidade. Ou seja, quanto mais digno é um governante, ou seja, quanto mais autoridade ele tem, mais ele tem força de ser obedecido nos seus inferiores, nos seus executores. Então, vamos pensar assim, né? O exemplo aqui de o rei da França, São Luís. Né? Infelizmente, a gente conhece pouco, está pouco difundido a vida de São Luís, né? Mas quando a gente estuda a vida de São Luís, né, rei da França, por exemplo, a gente tem ali São Luís no Maranhão, né, a cidade de São Luís no Maranhão, tem esse nome devido, primeiro, à colonização francesa, ali daquela região do Maranhão, e também a grandeza que os franceses ainda hoje, né, tributam ao rei São Luís. Dizem que São Luís, quando ele morreu, ele foi chorado por todo o povo, né, porque era um povo que amava realmente o seu rei. Era um rei caridoso, era um rei justo, etc., né? Que vivia em santidade, que buscava realmente o bem da sua população e era muito amado, era um rei muito amado, né? Vamos colocar como exemplo que nos governa São Luís, né? Se é um governante que é amado pelo seu povo, é respeitado pelo povo, o segundo patamar daquele governo, né? Então, por exemplo, seus ministros, seus executores, vão ter mais facilidade de serem obedecidos. Por quê? O rei, ele é amado. Então, os ministros do rei, aqueles que participam de modo mais direto da autoridade do rei, vão ser obedecidos com mais facilidade. Porque o povo tem essa admiração, esse respeito por São Luís e, portanto, é muito mais fácil o governo dos ministros, né? Então, Deus, ou seja, visto que ele é sumamente amável, né, e toda criatura busca o amor de Deus, né, mostra da autoridade que tem Deus, do poder, ele governar através de outras pessoas, né, de partilhar a sua autoridade em outras pessoas, né? Então, pela ordem dos ministros, o poder real se torna mais excelente. Então, ter bons ministros, ter bons colaboradores, isso daí vai dignificar, inclusive, vai manifestar, vai colocar ênfase na glória, na grandeza daquele governante. Então, é interessante aqui, porque é um texto, claro, está falando do governo divino, né? Não diretamente do governo político, mas se nós aplicamos isso ao governo político, já notamos de imediato que Santo Tomás de Aquino, ele é contrário a um poder absoluto, né? Mas que Deus participa o seu governo aos outros e, portanto, a autoridade política
Não deve ser absoluta. Nem Deus é assim. Deus poderia dizer, olha, eu vou governar tudo diretamente. Deixa comigo, eu resolvo. Nem Deus governa desse modo. Ele não quis governar desse modo, ele quis colaboradores no seu governo, né? Quanto mais o ser humano. Depois, Santo Tomás vê a monarquia como um mal menor. Aqui eu traduzo, mas pensei que eu tinha traduzido esse texto. Mas enfim, diz assim, né? Cum autem inter duo ex quorum utroque periculo niminet, eligeret oportet, illud potissimi eligendum est, ex quo sequitur minus malum. Olha só que interessante, né? Então ele fala, quando, porém, entre duas coisas, das quais de ambas surge um perigo, né, entre duas coisas, quando de ambas tem algum risco de deturpação, né, surge um perigo, é necessário eleger, é necessário escolher, sobretudo, ou seja, se deve escolher aquela illud, né, aquele mal, né, aquele do qual se segue o menor mal. Da monarquia, porém, se converte em tirania, segue um menor mal do que do governo dos, aqui os otimates, né, o governo da aristocracia, né, dos melhores, do que do governo dos melhores quando este se corrompe. Então, quando a aristocracia se corrompe, lembrando, a aristocracia para nós já é uma palavra desgastada, mas para os antigos, a aristocracia não era uma burguesia, não era uma espécie de príncipes. Eram pessoas que tinham uma excelência na virtude e na capacidade técnica, ou seja, que era por mérito da pessoa, que não era só por linhagem, por nobreza de sangue, mas era por capacidade, por valor de virtude, por nobreza de espírito, de alma, não nobreza de sangue. A pessoa formava parte da aristocracia, né? Quando a aristocracia, que era o governo dos virtuosos, se convertia em governo dos viciosos, aí estávamos perdidos, né? Aquele regime político totalmente perdido. E surgia um mal pior do que a monarquia se essa se corrompesse, né? Então a monarquia para Tomás de Aquino é visto como um mal menor. Qual é o regime melhor, idealmente falando, para Tomás de Aquino? Seguindo Aristóteles, como nós vimos, é uma mistura de 3 governos: monárquico, aristocrático e democrático, onde o monarca apela para a colaboração de toda a sociedade para governar. Olha só, na Suma de Teologia, na primeira parte da segunda parte, a questão 95, no artigo 4º, ele vai dizer assim: o regime comisto, né, mesclado, misturado desses 3 é o ótimo, é o melhor, né? É ótimo o regime que é uma mistura desses 3, ou seja, de monarquia, aristocracia e democracia. Depois, mais para frente, na questão 105, ele fala ainda de modo mais claro que o melhor regime de governo é a mistura desses 3, onde ele diz: tal é com efeito, né, talis enim es optima politia. Olha só a politia, a politeia, né? A politeia. Então, por exemplo, quando me perguntam, padre, Santo Tomás de Aquino, qual era o melhor regime político? Era a monarquia? Eu digo não, era a politia ou a politeia, podemos traduzir assim, né? A politeia é a mistura dos 3. Democracia, aristocracia e monarquia. Então, tal é a ótima politeia, bem misturada de monarquia, enquanto um
preside, um só preside, a aristocracia, enquanto muitos governam, né? Olha só, o verbo principare significa ser princípio, ser pontapé inicial de um ato governativo, podemos entender assim, né? Ou seja, os príncipes são os governantes, né? Então, enquanto muitos governam segundo a virtude, isso é aristocracia, e da democracia, ou seja, olha como Tomás de Aquino define a democracia, o poder do povo, enquanto, e olha só, a democracia em dois sentidos, enquanto que dos populares podem ser escolhidos príncipes, literalmente, né? Príncipes, por isso eu falei que príncipe nos textos antigos significa governantes. Então, por que democracia? Porque do povo, dos populares, podem ser escolhidos príncipes, ou seja, qualquer um da plebe, qualquer um do povo pode formar parte da aristocracia. É verdade que é a aristocracia que vai ajudar o governante no seu ministério. Isso é óbvio, né? Mas qualquer um pode aceder a essa aristocracia, desde que a pessoa tenha as qualidades, desde que a pessoa busque o bem, busque a virtude. Né? E outro sentido também de democracia. Olha só, então, Santo Tomás de Aquino está dizendo que democracia implica a eleição dos príncipes, né, da aristocracia, pelo menos, e ao povo pertence a eleição dos príncipes. Então eles são escolhidos entre os populares, então a aristocracia é tirada do povo e é o povo que escolhe a aristocracia. E olha só que curioso, e isto foi instituído segundo a lei divina, et hoc fuit institutum secundum legem divinam. Santo Tomás vai ainda se apoiar na Bíblia, não só em Aristóteles, para dizer que o melhor regime de governo é uma mistura dos três. Mas ele encontra na Bíblia a mistura perfeita desses três sistemas. Um só governa, com a colaboração dos melhores do povo, e é o povo que escolhe os melhores, e os melhores saem do povo. Não sei se eu coloquei o texto aqui. Vamos ver. Essa é a questão 1. Ah, ok. Ah, sim, tinha colocado aqui a tradução, né? Mas Tomás de Aquino, ele vê isto em Moisés. Vocês vão lembrar aquela passagem, me parece que, se não me equivoco, é do livro dos Números, onde Moisés está o dia inteiro lá julgando o povo. E vem fila e fila e mais fila de gente para dirimir as suas questões ali como Moisés exercendo a função, uma espécie de juiz, de governo, de governador, né, que julga o povo. E de repente o sogro, me parece, de Moisés, ou não sei se era o sogro ou Araão, né, ele chega lá e fala: olha, você vai morrer se continuar assim. Né? Estabelece pessoas sábias, prudentes, virtuosas dentre as tribos de Israel, né? Ou seja, os melhores em virtude, em conhecimento, para que eles julguem o povo em questões menores. E são escolhidos 72 anciãos, né? Me parece que aí de cada tribo, né? Os mais sábios, os mais virtuosos de cada tribo, que se ocupavam de questões menores, enquanto que Moisés julgava as questões principais. Né? E esses anciãos, eles eram tirados das tribos de Israel, eram escolhidos dentre o povo de Israel. Né? Então, Santo Tomás de Aquino vê isso, uma espécie de
de preparação bíblica ou de confirmação bíblica do que os filósofos tinham falado sobre o melhor sistema de governo, que é uma mistura dos três. Então, só para concluir aqui, leio esse texto por completo. Diz assim: a respeito da boa constituição dos chefes de uma nação ou cidade, duas coisas devemos considerar. Uma, que todos tenham parte no governo. Assim devemos considerar, né? Então, duas coisas num bom regime político para Tomás de Aquino. Primeiro, que todos participem do governo. Um regime político que não todos têm algum tipo de participação, tem algo errado nesse regime político. Alguma participação nós temos que ter, né? Por exemplo, no nosso regime brasileiro, o pouco de participação que a gente tem é através das urnas, né? Através, por exemplo, eu posso fazer manifestações, é um direito garantido por lei, eu posso me manifestar, né? Ou, por exemplo, os referendos, os plebiscitos, né? Embora nem sempre os políticos respeitem os referendos populares, né? Mas, digamos, por lei, no Brasil, nós exercemos o poder indiretamente através dos nossos representantes, que nós escolhemos, que também é muito pouco, né? Para mim, eu diria, é uma democracia que tem, digamos assim, bem minimalista, né? A gente escolhe os governadores, o presidente, escolhemos os deputados, não todos, porém, né? Mas, digamos, em geral ali tem algo de participação popular. Mas depois os referendos, os plebiscitos e as manifestações populares. É um direito garantido por lei, onde nós exercemos ou participamos do governo, né? Me parece que tem um terceiro tipo, não sei se eliminaram da Constituição brasileira, que fala de iniciativa popular. Não sei se existe ainda, faz tempo que eu não leio a Constituição brasileira e sempre tem emendas, né, à Constituição, então muda a cada hora, então é difícil também, é um texto complicado, né? Mas todos, para Tomás de Aquino, devem ter participação no governo, em uma boa constituição política, né? Constituição, lembrando, significa sistema político, regime político. Pois assim se conserva a paz do povo, e todos amam e guardam um tal governo, como diz Aristóteles, né? Quando o povo também participa. A outra, né? Então, participação democrática, vamos chamá-la assim, é o primeiro aspecto de um bom sistema político. Segundo aspecto é relativa à espécie ou do regime. E tendo estes diversas espécies, como diz o filósofo, as principais são as seguintes. Tem muitos sistemas de governo: oligárquico, né? Tirânico, monárquico, aristocrático, democrático, né? Então, os principais são a monarquia, onde o chefe único governa segundo a virtude; a aristocracia, ou seja, o governo dos melhores, no qual alguns poucos governam segundo também o exige a virtude. Ora, o governo melhor constituído de qualquer cidade ou reino é aquele onde há um só chefe, que governa segundo a exigência da virtude e é superior a todos, e dependentes dele há outros que governam também segundo a mesma exigência. Contudo, esse governo pertence a todos, quer por poderem os chefes ser escolhidos dentre todos, quer também por serem eleitos por todos, por onde esta forma de governo é a melhor, quando combinada, quando permixta, quando misturada,
monarquia, porque um só é o chefe, aristocracia, muitos governam segundo a virtude, né? E democracia, isto é, governo do povo, ou poder do povo, por deste poderem ser eleitos os chefes e ao mesmo pertencer à eleição deles. Isto foi instituído pela lei divina, como tínhamos visto lá no texto latino, né? Então, só para concluir aqui que o nosso tempo já está se esgotando, desses textos que eu apresentei para os senhores, depois podem conferir outros textos também, né? Mas Santo Tomás rejeita um absolutismo monárquico. Não passa na mente de um autor medieval um poder, um governo absoluto. Nenhum medieval pensava algo assim. Não tem algo no pensamento medieval, né? Nem sequer, por exemplo, nas bulas que os papas da Idade Média falavam da autoridade do Papa, falava assim nesse sentido, né, no tocante ao governo papal. O regime misto, para Tomás de Aquino, é querido por Deus. Deuteronômio, não Livro dos Números, mas Deuteronômio. Onde Moisés detinha a autoridade suprema, ajudado por 72 sábios e nobres anciãos, aristocracia, eleitos pelo povo de Israel. Todas as pessoas devem ter uma participação na autoridade, porque por isto se conserva a paz do povo. Quando o povo tem voz, ele fica em paz. Quando não é escutado, aí começam as revoltas, as subversões, né? E o fim do governante, seja qual for o governo, monárquico, aristocrático, democrático, é o viver bem. Bem aqui significa viver segundo o bem, segundo a honestidade, segundo uma vida correta da sociedade, de acordo com o seu fim último. E, portanto, vimos também uma distinção sem contraposição entre o poder espiritual e o poder temporal.